Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que será que a Janja está por trás? Será que a Janja está envolvida na demissão da Daniela Lima da Globo News? Bom, é isso que veremos neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Além do Rui Costa, nesse capítulo, Lula está ouvindo pouco as pessoas e tomando decisões erradas por isso, titubeando nas decisões. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Por conta disso, os encontros foram diminuindo. Lula, que já estava mais longe do varejo político, empurrando muita coisa para um ministro da Casa Civil, que virou o personagem de altíssima crítica na esplanada dos ministérios, agora também já não recebe as pessoas como ele recebia antes. Isso, gente, foi descrito para mim como uma cena, né, que eu achei bem interessante. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza, que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando, o que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou, às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande, tinha muita gente lá, quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz: olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz: gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse: olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e, do outro lado, de algo que, na prática, é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro
e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as duas coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet silente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Rick, tá vendo? A fofoca tava tão boa que o pessoal, né, derrubou aqui a transmissão da gente a gente voltou. não nos calaremos, não tolerarei. Ó, antes de você continuar, eu só quero te dar uma informação, porque uma fonte está assistindo o Ministério da Fofoca e falou pra mim que a Dani, além desse problema aí de ter sido demitida, apesar que assim, eu não acho que é um problema que Daniela Lima não fica sem trabalho, né? Enfim, é mais uma questão de como a gente tá repercutindo essa decisão da Globo News. Mas a minha fonte passou também de que a Dani tá solteira. Ela era casada e durante as férias, antes dela voltar aí pro trabalho, ela tava lá no Fortal, que é a micareta que acontece em Fortaleza, capital do Ceará. Então já tô trazendo essa informação quentinha de que, né, minha fonte trouxe aqui durante o programa, assistindo com você, e aí ela trouxe que a Daniela Lima está solteira. É verdade, isso ontem inclusive era um comentário lá, que ela perdeu o marido e o emprego num intervalo de tempo muito pequeno. Tinham comentado isso comigo ontem, ela tá vivendo esse inferno astral. Mas é isso, é o que eu falei. Eu acho que assim, nesse aspecto de relacionamento, acredito que é mais complicado. Mas de trabalho, provavelmente não fica sem trabalho. É só como você estava até... Eu duvido que ela fique mais de um mês desempregada. Ela já tem propósito de outros canais. Sei que ontem a CNN mandou um flerte de você teria interesse em conversar com a gente mais uma vez. O Cipollone, o diretor de jornalismo do SBT, é muito próximo dela. Foi um dos poucos que se manifestou de verdade, porque tem muita falsidade nos comentários da Daniela no Instagram, mas esse realmente gosta dela, é amiga, parceiro, ele falou, tamo junto, e realmente estamos. Eu sei que ele mandou mensagem, que ele foi atrás. Ela só fica fora da televisão e da mídia por mais de um mês se ela quiser. Eu me daria aí um mês para dar uma tranquilizada, mas quem é tão frenético no jornalismo como a Daniela Lima provavelmente não consegue. Na verdade, a gente também não consegue, né? Eu tava de férias semana passada, ficava mexendo notícia o tempo todo. A gente nunca tá desligado. Mas, Rick, eu queria também saber, na verdade, tua opinião, que também saiu, né, uma nota, você inclusive comentou, né, de que um dos motivos para essa decisão da Globo News, da direção da Globo News, é porque ela era tida como alguém de esquerda, que a Globo News estava, né, direcionada para a esquerda. Independentemente, eu não quero entrar nessa seara de que canal é de esquerda, que canal é de direita, não é isso. Mas eu queria, assim, na tua posição aí, né, de comunicador, que trabalha diariamente com isso, o quão também é grave esse tipo de pesquisa determinar de que forma as pessoas vão trabalhar ou não, o quanto isso pode até, né, diminuir aí o debate que acontece numa rede de TV. Eu acho que essa pesquisa ter sido encomendada para começo de conversa é um grande erro. Foi encomendada pelos acionistas que claramente não têm relação com o dia a dia, com o cotidiano da TV e que estão motivados pelos interesses próprios. Se você assiste a Globo News, não é exatamente um canal de esquerda, muito menos de direita. Atualmente eles já são um canal que não tem lado. Logicamente a corneta nas redes sociais fala muito alto de a Globo é de esquerda, a Globo é contra o Bolsonaro, aquele discurso que a gente já conhece. Há 4 anos o discurso era outro, era a Globo é contra o Lula. A Globo é um veículo dentro do possível imparcial, ela defende seus próprios interesses. Essa pesquisa encomendada agora que custou o emprego da Daniela, do Mauro e da Eliane é prova disso. Mas dizer que ela foi demitida apenas porque ela é de esquerda.
Primeiro, não tem como saber disso. Se você for pegar a trajetória profissional inteira da Daniela, tem coisas que flertam mais com a direita do que com a esquerda. E segundo, cada um de um lado foi demitido. Eliane direita, Daniela supostamente de esquerda, o Mauro centrão. Eles cortaram a cabeça de cada lado. Eu não sei se você percebeu, mas eu percebi. A Janja anda sumida, anda sumidinha aí nesses últimos meses aí, nesses últimos dias. Desde quando começou essa história aí das sanções dos Estados Unidos para com o Brasil, para com alguns ministros do STF, a Janja, ela anda sumida. Ela não dá mais entrevistas, né? Não entra mais em polêmicas. Porque alguns meses atrás, a Janja, com as suas viagens, ela estava em evidência aí, e estava dando entrevista quase todos os dias, né, viajando aí, gastando dinheiro do erário público, viajando para Paris, viajando para Roma, viajando para China, enfim, viajou aí para vários lugares e ela ficava em evidência. E quando dava entrevista, falava bobagem e aí a coisa viralizava mais ainda. E agora a Janja meio que deu uma sumida aí, né? Depois de várias polêmicas aí de falas dela que estavam meio que atrapalhando o governo Lula, ela meio que está desaparecida agora das redes sociais, não das redes sociais, mas da mídia em si, né? Da grande mídia, e não está dando mais entrevista, enfim. Mas o fato é que teve esse lance aí da demissão da Daniela Lima, né? E tem uma especulação aí agora que está correndo na rede social de que a Janja estaria, né, supostamente, estaria envolvida por trás aí da demissão da Daniela Lima. A internet é muito criativa, a galera fica criando situações e essa situação que está envolvendo a Janja agora, dizendo, né, são as especulações que estão correndo nas redes aí de que a Janja ficou chateadinha com a Daniela Lima por isso. Ela pediu a cabeça da Daniela Lima lá na Globo News. Será que é verdade? Será que é mentira? Enfim, eu acho que nunca saberemos sobre sobre esta situação, essa colocação, né? Sobre essa especulação. Mas o fato é que a Daniela Lima foi demitida, né? E o fato é que a Janja está quietinha no lugar dela, não está falando muito sobre o que está acontecendo, sobre toda essa turbulência que o país está passando. Em outros momentos, a Janja certamente já estaria falando alguma coisa, mas agora ela está quietinha, não está falando mais nada. Deve ter levado aí uma catracada de alguém para que ela ficasse no lugar dela. Não é isso? Pois é, por esse vídeo é isso. Deixa o seu comentário, deixa também o seu like aí, se inscreva no canal e até breve.